A rotina na escola secundária sempre foi uma linha reta e previsível para o jovem Shirota. Ele era o tipo de estudante que se misturava perfeitamente com as paredes, quase invisível para seus colegas. No entanto, o centro do universo escolar era ocupado por uma única pessoa, a presidente do conselho estudantil, Takamine. Também ela era considerada uma deusa intocável, possuidora de beleza, inteligência e uma compostura impecável. Shirota nunca imaginou que seus caminhos se cruzariam de forma tão drástica em uma tarde comum. Designado para limpar o antigo depósito de materiais, ele caminhou até o final do corredor isolado. Também ao abrir a porta, o rangido do metal ecoou pelo espaço silencioso e empoeirado. Para sua total surpresa, a sala não estava vazia como ele esperava. No meio do caos de móveis velhos estava Takamine, a garota perfeita, em uma situação nada comum. Também ela parecia estar no meio de um ato extremamente privado, com parte de seu uniforme desfeito. Tempo pareceu congelar enquanto os olhos dos dois se encontravam no silêncio da sala. Também antes que Shirota pudesse dizer uma palavra, Takamine retirou uma peça de sua roupa íntima com um movimento rápido. Também instantaneamente, uma luz ofuscante preencheu todo o depósito, cegando o pobre rapaz. Shirota sentiu uma sensação estranha de vertigem, como se o mundo estivesse girando ao contrário. Quando sua visão voltou ao normal, ele percebeu que estava parado na frente da porta do depósito novamente. Também achando que tinha sido apenas um devaneio bizarro, ele decidiu abrir a porta mais uma vez. Também a cena se repetiu exatamente como antes, com Takamine parada no mesmo lugar. Shirota tentou fugir, mas Takamine foi mais rápida e o agarrou pelo braço com uma força surpreendente. O olhar dela, que antes era de surpresa, agora era carregado de uma malícia fria e calculista. Temos também ela, explicou que ele acabara de presenciar seu segredo mais profundo e perigoso. Retirar sua calcinha permitia que ela voltasse no tempo e em alguns minutos, corrigindo qualquer erro. Shirota percebeu que estava em uma armadilha, pois ninguém acreditaria em sua versão dos fatos. Takamine então lançou sua primeira ameaça, acusando-o de ser um pervertido que a seguiu até ali. Se ele não colaborasse, ela gritaria e destruiria sua reputação para sempre com uma falsa acusação. Sem saída e aterrorizado pela ideia de ser preso, Shirota caiu de joelhos diante da presidente. Takamine soltou uma risada cristalina, deleitando-se com o poder que agora exercia sobre ele. Também ela declarou que, a partir daquele momento, Shirota seria seu assistente pessoal e armário humano. Ele não entendeu de imediato o que aquele título bizarro significava na prática. Takamine ordenou que ele pegasse uma sacola que estava escondida atrás de algumas caixas. Dentro da sacola, Shirota encontrou várias mudas de roupas íntimas idênticas e perfeitamente dobradas. Como o poder dela exigia a remoção da peça, ela precisava de alguém para carregar e repor as roupas constantemente. O trabalho de Shirota seria estar sempre por perto, pronto para entregar uma peça nova sempre que ela usasse o poder. Takamine avisou que qualquer falha ou atraso resultaria em uma punição severa e pública. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que sua vida de paz tinha acabado. Agora, ajude-me a me vestir adequadamente antes que alguém apareça, ordenou ela com frieza. Temos também com as mãos, depois de Sekai Cycle no Ansatsusha, que vai voltar nessa temporada. Temos temporada,
Depois de Sekai Saiko no Ansatsuisha que vai voltar nessa temporada, temos temporada, que vai voltar nessa temporada, Cada movimento era carregado de uma tensão sufocante e de um constrangimento indescritível. A Kamine observava cada reação dele com um prazer sádico, desfrutando de sua total submissão. Quando finalmente terminaram, a luz do sol já começava a desaparecer no horizonte. Temos também ela saiu do depósito primeiro, voltando instantaneamente à sua máscara de perfeição diante dos outros alunos. Shirota ficou para trás, segurando a sacola que agora simbolizava suas correntes. E ele sabia que o dia seguinte não seria apenas mais um dia comum na escola. Como ele conseguiria manter esse segredo enquanto estivesse cercado por centenas de pessoas? Mal sabia ele que Takamine já estava planejando a próxima vez que usaria seu novo brinquedo em público. O primeiro teste real de sua servidão estava prestes a começar diante de toda a classe. Sol nascia sobre a academia, marcando o início de um novo e exaustivo dia para Shirota. Também ele caminhava pelo corredor segurando a bolsa com as roupas íntimas de Takamine como se carregasse uma bomba relógio. Takamine apareceu subitamente atrás dele, exibindo seu sorriso radiante que escondia intenções cruéis. Também ela o cumprimentou calorosamente, fazendo com que todos os outros alunos olhassem para o invisível Shirota com inveja. Também sem perder tempo, ela ordenou que a seguisse até a sala do conselho estudantil antes que a primeira aula começasse. Dentro da sala privada, ela explicou que ele deveria estar pronto para servi-la a qualquer momento, independente de quem estivesse por perto. Ela revelou que seu poder de voltar no tempo exigia que ela se desfizesse de suas roupas íntimas que desapareciam para um lugar desconhecido. Você é meu armário humano agora, ela afirmou, reforçando a dinâmica de mestre e servo entre eles. Shirota protestou sobre o perigo de ser pego, mas ela apenas o ameaçou com as falsas acusações do dia anterior. Durante a aula de literatura, o primeiro desafio surgiu quando Takamine decidiu que sua leitura de um poema não foi perfeita o suficiente. Ela ativou sua habilidade em um piscar de olhos, voltando o tempo para repetir a performance com perfeição absoluta. Imediatamente após a volta no tempo, ela jogou uma bolinha de papel em Shirota, sinalizando que estava agora sem roupas íntimas sob a saia. Garoto sentiu o rosto queimar enquanto ela cruzava as pernas de forma provocante, forçando-o a agir imediatamente. Também ela fingiu deixar cair uma borracha perto de sua mesa, criando a desculpa perfeita para que Shirota se abaixasse sob as carteiras. Com as mãos tremendo, Shirota rastejou pelo chão da sala cheia, sentindo o peso de cada olhar que poderia notar sua ação bizarra. Ele teve que realizar a tarefa de vesti-la ali mesmo, sentindo o calor da pele dela enquanto o professor continuava a aula normalmente. Teo conseguiu retornar ao seu lugar sem ser detetado, mas seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. No entanto, ele logo percebeu que, em seu nervosismo, havia colocado a peça de forma torta e desconfortável. Takamine lançou um olhar mortal para ele, sinalizando que a peça estava prestes a escorregar enquanto ela se levantava. Quando o professor a chamou para buscar uma prova, Shirota saltou da cadeira em um impulso desesperado para interceptá-la. O professor estranhou a atitude, mas Shirota inventou uma desculpa rápida sobre querer ajudar na distribuição dos papéis. Também ao entregar a prova na mesa dela, Takamine usou os pés para prender a perna dele, sussurrando que ele precisava terminar o serviço. Teve que usar o próprio pé para empurrar e ajustar a roupa dela por baixo da saia, suando frio sob a vigilância de 30 colegas.
Um movimento brusco fez Takamine soltar um som abafado e constrangedor, atraindo a atenção momentânea do professor. Após as aulas, Shirota sentia-se mentalmente drenado, mas Takamine ainda exigiu que ele a acompanhasse em uma tarefa do conselho. Ela explicou que havia decorado o nome e o perfil de cada aluno da escola para manter sua imagem de líder perfeita. Para Shirota, ela reservou uma descrição cruel, um pervertido sem ambição e de baixa autoestima. Também ela o encurralou na escadaria, questionando o que ele realmente sentia vontade de fazer com ela naquele momento de solidão. Shirota desviou o olhar, afirmando que não podia fazer nada já que não eram um casal, o que a fez rir alto. Poderíamos começar a namorar em algum momento? Ela perguntou, deixando a dúvida no ar se era apenas mais uma provocação. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Shirota falhou miseravelmente na corrida, terminando em último lugar. Takamine não aceitou o fracasso e usou sua habilidade para forçá-lo a correr a mesma prova repetidamente até a perfeição. Também ela subiu em uma bicicleta e pedalou à frente dele, permitindo que o vento levantasse sua saia para motivar o garoto a correr mais rápido. Também com a visão inesperada, a adrenalina de Shirota disparou, fazendo fazendo-o cruzar a linha de chegada em primeiro lugar pela primeira vez na vida. Como é a sensação de ser o número 1? Ela perguntou enquanto ele desabava no chão tentando recuperar o fôlego. Mas mais tarde, em casa, Shirota percebeu com horror que havia levado por engano a bolsa de roupas íntimas dela consigo. Takamine ligou imediatamente, ameaçando sair para correr sem nada por baixo se ele não entregasse a bolsa na casa dela naquele instante. Também ao chegar na casa dela, ele descobriu que ela estava apenas brincando, testando mais uma vez sua obediência e agilidade. Também ela agradeceu por sua preocupação genuína, um momento raro de suavidade que desarmou as defesas do garoto. No entanto, a paz durou pouco, pois ela o arrastou para uma loja de lingerie para que ele escolhesse novos conjuntos para o seu estoque. Escolha algo que combine comigo, ela ordenou, enquanto Shirota tentava não desmaiar de vergonha cercado por rendas e sedas. Ele escolheu um conjunto azul, comparando a pureza do céu, uma justificativa que a deixou momentaneamente sem palavras. Para testar o novo conjunto, ela o levou ao provador e exigiu que ele a ajudasse a vesti-lo ali mesmo. Também a proximidade extrema e o aroma dela foram demais para Shirota, que acabou perdendo a consciência antes de completar a tarefa. Mas enquanto ele se recuperava, uma sombra do passado de Shirota observava os dois de longe, pronta para bagunçar ainda mais sua vida secreta. Um corpo de Shirota finalmente cedeu após semanas de estresse constante e noites mal dormidas. Ele sentia sua consciência flutuar entre sonhos estranhos e a realidade abafada do seu quarto. Um som suave de passos no corredor o fez despertar momentaneamente de sua letargia. Para sua total descrença, a figura imponente de Takamine surgiu sob o batente da porta. Também ela cruzou os braços e olhou para o rapaz com uma expressão de desaprovação genuína. A garota reclamou que seu assistente era inútil se estivesse preso a uma cama por causa de um resfriado. No entanto, suas mãos agiam de forma muito mais suave do que suas palavras ásperas sugeriam. Shirota observou em silêncio enquanto a deusa da escola preparava uma tigela de canja quente. O vapor da comida subia enquanto ela soprava cuidadosamente a colher antes de oferecê-la. O rapaz sentiu seu coração acelerar por um motivo que não era a febre alta. Por um breve momento, a máscara de perfeição de Takamine pareceu cair completamente. Também ela confessou que a escola parecia terrivelmente silenciosa e entediante sem ele por perto.
Shirota acabou dormindo novamente, embalado pelo som da voz dela lendo um livro em voz alta. Alguns dias depois, Shirota retornou à escola sentindo-se renovado e estranhamente grato. Também, de repente, uma garota barulhenta correu em sua direção e o abraçou pelas costas. Também era Haruka, sua melhor amiga de infância que havia se mudado anos atrás. Eles começaram a conversar animadamente sobre os velhos tempos no meio do corredor. Uma aura gelada subitamente envolveu o local, interrompendo o clima alegre. Takamine observava a interação com olhos que pareciam chamas azuis de fúria contida. Também ela caminhou até eles e exigiu saber quem era aquela pessoa tão familiar com seu servo. Haruka inclinou a cabeça, sem entender por que a presidente estava tão irritada. O clima ficou pesado enquanto as duas garotas trocavam olhares intensos de desafio. Shirota tentou intervir, mas foi silenciado por um olhar mortal de Takamine. Para a surpresa de todos, Takamine agarrou o braço de Shirota e o puxou para perto. Também ela declarou que ele estava ocupado com deveres importantes e não tinha tempo para distrações. Haruka apenas sorriu, percebendo algo que nem o próprio Shirota tinha notado ainda. Também a amiga de infância prometeu que visitaria a casa dele com frequência para colocar o papo em dia. Takamine rangeu os dentes e arrastou Shirota para o depósito vazio da escola. Lá dentro, ela começou a desabotoar seu uniforme em um estado de agitação incomum. Também ela disse que precisava voltar o tempo para evitar que aquele encontro idiota acontecesse. Shirota segurou as mãos dela suavemente, impedindo-a de continuar o processo. Ele argumentou que não se deve usar um poder tão grande apenas por causa de um capricho ou ciúme. Takamine parou imediatamente, surpresa pela ousadia e pela sinceridade nas palavras dele. Também ela baixou a cabeça, sentindo-se infantil por ter agido de forma tão possessiva. Shirota explicou que, embora Haruka fosse importante, sua vida agora girava em torno do segredo deles. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os dois enquanto a tensão se dissipava. Takamine então ordenou que ele ajudasse a fechar o uniforme, retomando seu tom de deusa. Também eles saíram do depósito juntos, prontos para enfrentar os desafios absurdos que o futuro traria. Naquele momento, Shirota percebeu que não era mais apenas um assistente, mas alguém essencial para ela. O sol se pondo no horizonte selou a promessa silenciosa de que eles cuidariam um do outro, custasse o que custasse. Segredo bizarro da garota mais popular da escola havia se transformado no laço mais forte de Shirota. Assim, a vida caótica e mágica dos dois continuou, sob o olhar atento do destino e do tempo.